Muito bem, pessoal. Ontem nós tivemos aí o anúncio do aumento da taxa de juros aqui no Brasil em mais um ponto percentual, então nós saímos dos 12,25% para agora 13,25%. E tem muita gente falando, comentando sobre esse assunto, né, sobre o aumento da taxa de juros, até onde nós podemos chegar, sobre a piora da economia brasileira e etc. E assim, não é exatamente uma novidade isso ter acontecido. Na verdade, era o que já se esperava de aumento, né? Inclusive, a expectativa nossa é de que cheguemos em 15%. Então, 13,25% por enquanto está longe ainda dos 15%, né? A expectativa para a próxima reunião aí do Banco Central é que se aumente mais um ponto percentual, chegando em 14,25%, e aí depois a gente vê qual vai ser a expectativa do mercado, como é que vão estar as coisas, né? Pode ser que aumentemos daí de 25 em 25, 0,25 no caso, né? Ou seja, de 14,25 para 14,5, depois 14,75 e aí 15%, ou se as coisas ainda estiverem ruins, né, ainda estiverem muito mal, como eu espero que esteja, né, essa é a minha expectativa, tá? Não é que eu queira que as coisas estejam ruins, não, eu espero que estejam ruins porque, ao que tudo indica, o Brasil vai continuar piorando cada vez mais, né, e não que o Brasil piora de maneira aritmética, né? O Brasil ele piora de maneira exponencial, ou seja, cada vez que piora, a próxima piora é ainda pior, é ainda mais acentuada, né? É assim que o Brasil hoje está se encaminhando, tá? Então, o que mais impressiona não é exatamente esse tipo de coisa, né? O que mais impressiona é o pessoal percebendo agora que as coisas estão ruins, né? Inclusive tem alguns vídeos, agora vai vir um caminhão aqui fazendo discurso de óleo. Caminhão não, aquelas... Eu esqueci o nome daquelas máquinas lá pra tapar buraco, cara. Mas enfim, o que mais impressiona é o pessoal agora descobrindo, né, que 2025 vai ser um ano muito pior, né? Prepare-se porque 2025 será um dos piores anos para o Brasil. Ah, vá, jura? Brasileiros, preparem-se, o futuro da economia em 2025 não tem mais... Cara, eu tava falando isso já desde a metade de 2024, né? Inclusive no final do ano fiz até esse vídeo aqui, ó, 2025 será o pior ano da sua vida. Eu já falei muito sobre 2025 ser o pior ano porque é o ano da colheita. O governo ele fez tanta cagada em 2023 e 2024 que 2025 e 2026 serão os anos onde nós vamos colher todas essas cagadas que foram plantadas, né? Então assim... atualmente, né, o Copom, essas reuniões aí do Banco Central aumentando a taxa de juros, não significa que eles estão percebendo que o Brasil está mal agora. Não, na verdade isso é um reflexo do que já se sabe, né, do que a gente já tem como dados, que é o Brasil tá uma bela de uma porcaria. A economia brasileira está completamente destruída. Inclusive o próprio Lula hoje não consegue mais esconder isso. Ontem eu fiz aqui um vídeo para vocês, né, onde o Lula estava estava comentando sobre as reuniões que ele quer fazer com donos de supermercados para tentar baixar os preços dos produtos no supermercado, né? Mas não era o Papai Lula que estava dizendo que os preços estavam diminuindo, que a economia estava voando, que o pobre estava comprando mais? Aí ele faz um baita de um vídeo mentiroso dizendo que os preços no mercado estão altos porque o pobre está comprando mais e a oferta está... Aliás, a demanda está maior do que a oferta e por isso que os preços estão aumentando. Você tá de brincadeira com a minha cara? Cara, às vezes dá a impressão de que o Lula, ele não vive no Brasil, ele não mora no Brasil, cara. Dá a impressão de que ele mora em um outro país, né, que ele vive numa realidade completamente diferente, cara. Porque não é possível uma coisa dessa, né? Eu já falei milhares de vezes aqui, cara, o preço dos produtos aumenta e por isso o pobre tem que gastar mais. O pobre, ele não gasta mais porque ele está comprando mais coisas. Ele gasta mais porque as coisas estão mais caras e aí ele precisa gastar mais. É lógico, né? Se antes eu gastava R$100 com a cesta básica e agora eu gasto 500, eu vou gastar mais, não porque eu estou comprando mais coisa, mas porque o preço aumentou pra caramba.
É lógico, se saiu de 100 para 500, aumentou 5 vezes. Eu vou gastar mais para comprar as mesmas coisas. Né? Esse é o problema no Brasil. Não é que o pobre tem mais dinheiro para gastar. O salário mínimo aumentou R$ 100, pô. Pelo amor de Deus. Você vai dizer que com R$ 100 agora o pobre tá gastando mais? Ah, velho. O Brasil é uma piada, né, cara? Nosso governo é uma piada. Mas enfim. Agora, o que deveria assustar as pessoas não é necessariamente a elevação da taxa de juros, né? Isso aqui já é sabido, isso aqui já é esperado. O que deve assustar as pessoas é a previsão, a expectativa do mercado na piora do cenário brasileiro. A gente, no início do ano, esperava seus 15%, né? Tinha gente esperando 14,5%, 14,75%. Eu já estava cogitando 15%. Alguns bancos, como BTG, já estavam esperando 15% também. Itaú eu não lembro agora, mas eu sei que tinha mais bancos esperando 15% também. Só que agora a expectativa já começou a piorar. Pois é, como eu falei para vocês, o Brasil é um país que cada vez que piora, a próxima piora ela é pior ainda, ou seja, ela é mais acentuada do que a última piora. E aí nós temos notícias como essas aqui, ó. Após Copom, Bank of America projeta Selic terminal de 15,25% em 2025. Olha isso aqui, ó. Após decisão do Comitê de Política Monetária Copom do Banco do Brasil elevar a taxa de juros em 100 pontos base para 13,25%, confirmando o forward guidance da última reunião, que antecipou duas novas altas da mesma magnitude no Bank of America, antecipa, além de um novo aumento de 100 pontos base em março, dois aumentos adicionais de 50 ponto base nas reuniões subsequentes. Assim, a Selic terminal iria para 15,25%. E eu vou cantar uma bola aqui para vocês, tá? Talvez isso não seja o suficiente. Talvez não seja o suficiente e o Copom ainda tenha que fazer mais aumentos na taxa de juros, levando aí para patamares que a gente não vê há décadas, cara. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, o máximo, tá? Para vocês terem noção. Olha só, isso aqui é 2022, né? 2021, logo pós-pandemia, por conta de problemas na economia, né, e tudo mais, onde nós tivemos a taxa de juros lá em 13,75%. A última vez que a gente viu esses níveis foi lá em tempos de Dilma, né, onde nós tínhamos 14,25%. Atualmente nós estamos em 13,25% e a próxima reunião vai levar o Brasil para patamares já de 14,25%. Tá? Isso aqui já é a expectativa do mercado. Não se assuste, porque a próxima reunião do Copom vai fazer exatamente isso. Vai aumentar em mais um ponto percentual. Só que a questão é que não será o suficiente. Tá? Não vai ser o suficiente nem de longe. Isso porque o Brasil atualmente não está conseguindo vender a sua dívida. Caramba, travou o negócio aqui? O que aconteceu? Vai, bicho. Olha lá. Isso porque o Brasil não está conseguindo vender a sua dívida. O descontentamento dos investidores com o Brasil é tão grande. Né? E quando eu falo em investidores, cara, você pode pegar todo mundo. Né? Quem é que compra títulos do governo? São pessoas físicas, são pessoas jurídicas, são investidores internacionais, ou seja, são pessoas normais, eu e você, são bancos, são instituições financeiras internacionais, são investidores internacionais que trazem dinheiro aqui para o Brasil, porque os juros parecem interessante, né? Só que quando eles veem a economia brasileira num completo colapso, eles tendem a não investir no Brasil. Porque é muito mais interessante você investir em algo que te dá mais certeza de retorno, onde você tem uma convicção de que a moeda onde você vai investir, por exemplo, não vai se desvalorizar que nem água, né? E você investe em outros países, como por exemplo os Estados Unidos agora, né, com o Trump e a nova leva aí de investimentos por lá. Então a desconfiança, né, dos investidores leva justamente a não investir, a não comprar essa dívida do Brasil, né? E aí, o Banco Central precisa elevar a taxa de juros justamente para que os investidores se sintam mais confortáveis em investir no Brasil. Só que eu vou dizer para vocês uma coisa. Não importa a que nível você eleve a taxa de juros aqui no Brasil. Pode ser 20%,
Tá? Eles podem colocar a taxa Selic em 20%. Ainda assim, isso não vai resolver o problema do Brasil. Porque o problema do Brasil não é retorno para investidores. Né? Não é você dar 50% de retorno para investidor. O problema do Brasil é que a nossa piora ela vem se acentuando cada vez mais. E o nosso governo, o nosso Estado, ele está pouco se lixando para isso. Ao invés de ele tentar equilibrar as contas públicas, ao invés de eles tentarem esfriar a economia, né, colocar dar uma harmonizada, não é harmonizada, né, é uma mediada para as coisas pararem de derreter do jeito que estão. Porque os preços estão subindo muito. Então para de cobrar imposto. Dá uma acalmada, para de gastar com o Estado, para de gastar com fundão eleitoral, com aumento de salário para político vagabundo. Vocês viram quanto aumentou o salário de deputado, senador esse ano, cara? Vamos lá, olha aqui, ó. Aumento salário senadores 2025. Você viu quanto que foi? Governo... não, pera, isso aqui é aumento de salário mínimo. Aumento de salário mínimo é R$108. Lula, ministro do STF, parlamentares, salários subiram de 39,2 mil em 2022 para 46,3 mil em 2025. Acho que nesse ano foi um aumento de R$2.300, se eu não me engano, né? Vamos ver aqui, aumento de salário senadores de 2024 para 2025, aí fica mais fácil. Google tá ficando ruim de pesquisa, né, cara? Você não encontra mais nada, ó. Aqui, ó, 2024 era 44 mil e passou a ser 46.300, foi R$2.300 que aumentou os salários deles, cara. Então assim, cara, R$2.300, cara, pra salário de senador, fala sério. O aumento de salário mínimo foi de quanto? R$108? Cara, olha que palhaçada, né, cara? Então assim... ao invés do governo se preocupar em controlar gastos, não, ele está gastando cada vez mais. E aí vem o papai Lula, né? Prefiro que a gente saiba que 2025 é o ano da grande colheita de tudo aquilo que a gente prometeu. De fato, 2025 será o ano da colheita de todas as porcariadas que foram feitas em 2023 e 2024. Por isso que 2025 vai ser um ano muito pior. Porque 2024, 2023... foi o ano onde vocês fizeram, onde vocês jogaram, onde vocês semearam. E 2025 vai ser o ano onde a gente vai colher as consequências daquilo que foi feito. Ao povo brasileiro. E nós... Sempre tem essa musiquinha, né, motivacional de fundo, cara. Puta, coisa de vagabundo que faz isso aqui, né? Não podemos falhar. Nós não podemos errar. E nós não temos o direito de errar. Até porque já erraram, né? Até porque... já erraram tanto, já erraram o suficiente até então, que daqui pra frente, meu amigo, se errar mais também não faz a menor diferença. Né? Para que a gente garanta que a democracia vai prevalecer nesse país. Que a gente garanta perfeitamente, com todo o nosso vigor, de que esse país vai continuar sendo um país democrático e que nós temos um... Nunca foi. A democracia no Brasil é a coisa mais falsa que existe todo o planeta Terra, cara. A democracia no Brasil... Que democracia é essa que o povo pede, por exemplo, menos taxa, né? E simplesmente não consegue? Democracia é essa onde a gente pede impeachment de um presidente e não consegue? Que democracia é essa onde a gente quer uma candidatura, por exemplo, uma candidatura solo e não existe? A pessoa precisa se filiar a um partido para obrigatoriamente ser escolhida para ser candidato, por exemplo, a qualquer cargo público. Que democracia é essa onde não existe um veto público, um veto popular, né? Onde a gente não consegue, por exemplo, ir contra as decisões do Estado? Isso é democracia para você? Para mim isso é palhaçada. Um compromisso de atender as pessoas mais necessitadas. Atender os mais pobres, atender o pequeno comerciante, atender os empreendedores, atender os pequenos e médios empresários, atender os nossos educadores, atender todas aquelas pessoas que querem trabalhar para o bem do Brasil. A minha pergunta é, quando isso vai acontecer, hein? Quando? Porque assim, desde que eu me conheço por gente, cara, eu ouço dizer que o Brasil vai melhorar,
que o Brasil vai ser um país melhor, que o Brasil está em desenvolvimento e que nós vamos chegar a ser um país de primeiro mundo, né? O Brasil ele está melhorando, o Brasil um dia vai ser alguma coisa e o Brasil nunca vira nada. A minha pergunta é, quando esse país vai mudar? Você pode me dizer, Papai Lula? Bom, se o Papai Lula não disse, eu digo. Nunca. O Brasil nunca vai ser nada enquanto os brasileiros continuarem lambendo seus políticos. Não adianta escolher um outro político, achar que vai acontecer um milagre, porque o Bolsonaro vai entrar e vai mudar tudo. Não vai mudar absolutamente nada, né? O país, né, o Brasil, ele não muda porque a gente sempre faz a mesma coisa. A gente sempre repete a mesma novela, né? Desde o começo dos anos 2000, né, quando entrou Lula, entrou Dilma, entrou Temer, aí entrou Bolsonaro, entra Lula de novo. Antes disso, entra Itamar Franco, FHC, não sei lá o que, bababá. A gente sempre repete o mesmo baile, sempre repete a mesma coisa e espera um resultado diferente. Cara, se você faz sempre a mesma coisa, o resultado sempre vai ser o mesmo. Se a gente sempre lambe político esperando que ele faça alguma coisa diferente, ele não vai fazer. Ele vai fazer a mesma coisa de sempre, que é roubar a população. É para isso que político serve. Então o Brasil vai continuar sendo a mesma coisa enquanto o brasileiro não acordar. Agora, se você não quer mais ser lambedor de político imundo, vagabundo, safado, pilantra de merda, se inscreve nesse canal. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Valeu e a gente se vê na próxima.